Existe um momento na vida de toda mulher em que ela se olha no espelho e pergunta: será que é só isso que a vida tem para me oferecer? Você já cansou de dedicar horas de trabalho que não preenchem a sua alma, de viver longe da família, de sentir que o seu talento está preso dentro de uma gaveta? Já se acostumou a pensar que não dá tempo, que não tem experiência ou que o destino é apenas se conformar? Mas deixa eu te dizer uma coisa, não precisa ser assim. Chega de acreditar que os seus sonhos são pequenos. Chega de depender dos outros para viver com dignidade. Chega de aceitar uma vida sem cor e sem propósito. Seu momento é agora. Esse é o momento de transformar a sua paixão em liberdade, de fazer aquilo que você ama, uma verdadeira fonte de prosperidade, de descobrir que o trabalho pode trazer sentido, propósito e realização. A revolução floral feminina não é apenas sobre flores, é sobre despertar a força criativa que existe dentro de você. É sobre construir um negócio belo e rentável, no seu ritmo e do seu jeito, com autonomia, independência, empoderamento e orgulho. Imagine poder escolher os seus horários, ter um trabalho que floresce junto com você, ter renda para realizar os seus desejos, para cuidar da sua família, para conquistar sonhos que pareciam distantes. Você merece isso. Você nasceu para isso, mulher. E essa é a sua hora de florescer. Aqui cada mulher descobre que pode transformar sua paixão em liberdade, sua arte em renda e sua vida em um jardim de novas possibilidades. O seu momento é agora. Sua revolução começa hoje. Olá, seja muito bem-vinda à primeira aula da Jornada Lucrando com Arranjos Florais. Meu nome é Cris Marcante, sou artista floral e empresária há mais de 18 anos, criadora do Método Sublime Arranjo, que já conta com milhares de alunas. E durante essas aulas eu vou te mostrar um caminho simples, terapêutico e apaixonante para você sair do zero e faturar de 4 a 10 mil reais por mês com arranjos que surpreendem e encantam, conquistando assim a sua independência financeira e bem-estar emocional, sem sair de casa. E até o final da aula de hoje, você vai aprender exatamente como montar o seu primeiro arranjo em menos de 20 minutos, que pode ser vendido por mais de R$500. Você vai ver que é possível empreender com arranjos, mesmo que você nunca tenha montado um arranjo e esteja começando do zero, mesmo que você não se sinta criativa. Então prepare-se para uma mudança radical em sua vida, com uma nova profissão, com propósito, realização, empoderamento e dinheiro. Aproveite e já se inscreva aqui no meu canal do YouTube e ative o sininho para você não perder nenhuma aula do evento. Fique aqui comigo e aprenda uma nova profissão que te paga bem, que te fará se sentir útil, reconhecida e valorizada, superando as expectativas dos seus clientes. Uma profissão que você poderá trabalhar em casa, perto da sua família, escolhendo os seus horários. Você vai aprender a montar arranjos florais que encantam e te fazem faturar de 4 a 10 mil reais todos os meses. Talvez você esteja pensando que isso é bom demais para ser verdade, e por isso eu quero te mostrar algumas mulheres comuns que já estão tendo excelentes resultados com esse método. Dá só uma olhada. E o faturamento hoje é de 4 mil, 5 mil. Eu ganho menos de 2 salários mínimos no mês. Para lidar com um monte de crianças, um monte de situações dentro de uma escola. E no sábado, eu vendi 2 mil reais em uma manhã de sábado. Não é para ficar muito feliz. Eu vendo em torno de 5 a 7 mil. Tava assistindo a aula e montei o arranjo. E foi assim, ó, em 15 minutos. E de tarde esse arranjo foi vendido. E o segundo arranjo sublime também foi a mesma coisa. Eu já vendi arranjos para o Rio de Janeiro, sem conhecer o cliente. Já vendi arranjos para São Paulo.
Paulo. Eu vendi um arranjo para Porto Alegre essa semana e a cliente amou. Eu comecei com 1.900, depois foi para 2.000, depois foi para 3.000. Eu tô com 6.000. Mês passado eu fui com 6.000. Comecei a trabalhar em casa, montei 3 arranjos, faz 1 ano e meio, acho que 2 anos. E hoje eu estou com uma loja montada. Eu paguei o curso com os arranjos. Tanto que eu já renovei, tá, gente? Aqui. Esses arranjos aqui, ó, eu fiz para um evento de casamento. Aqui tem mais, ali tem um pouco, aqui ó, tem uns arranjos aqui, ó, aí a minha loja toda, aqui ó, meu jardim vertical, que eu já fiz vários jardim vertical, tem mais 2 pra montar, um de 5.500, outro de 3.200, dicas da Cris Marcante. Olha quem que o Sublime Arranjos fez comigo, eu já mudei de casa, já aumentei meu espaço, posso dizer assim, eu já melhorei minha qualidade de vida já. Meu primeiro cliente, eu tive um faturamento de R$9.000, R$9.000, Cris. A cliente me convidou, falou assim, você não quer ir lá em casa pra ver o ambiente? Nunca tinha trabalhado com isso. Eu falei pra ela, olha, foi tanto, né, 9.000, ela falou, não, beleza, tá tranquilo. Aí depois disso, teve uma outra cliente também que gostou, aí foi em torno de R$3.000 o arranjo. Em menos de 2 meses eu consegui ter um faturamento. Meu faturamento, assim, por exemplo, semana, R$1.000. Às vezes passa de R$1.000. Hoje eu tenho uma independência financeira. Eu tô com 41 anos. A gente chega numa idade, a gente fala, pô, o que a gente vai fazer? E você me deu esse sentido de eu estar fazendo algo. E essas grandes ficam de 700, 800, 900. Eu já devo ter feito mais de R$4.000. Mas é isso aí, eu acho que tem mais que isso, viu? Muito, foi muito. Arranjos dá uns 5, 6 mil. Esse mês deu uns 16 mil de jardim vertical vaso de orquídea. O primeiro que eu fiz. Eu até vendi no susto. Foram 5 orquídeas brancas, foi R$980. E você vende. Hoje eu fiz o arranjo do cliente, lá na casa dele, em 5 minutos. Em 3 meses, então, quanto você Agora vendeu? Uns R$10.000, mais ou menos. Você nunca tinha montado um arranjo antes, né? Você Não, tinha eu medo nunca de montei, mexer. nem dar retorno. E é algo possível. Eu fiz muitos arranjos, tanto pequeno como grande. O que me pedia, eu fazia. Aí eu começava a fazer, na dia tá pronto. Essas são algumas das inúmeras histórias que eu recebo todos os dias das minhas alunas. E nesta semana eu vou compartilhar mais casos como esses, de mulheres comuns de todas as idades. Vou te explicar como você também pode aplicar tudo isso na sua vida. Parabéns por você ter tirado um tempo para estar aqui comigo, neste horário, por estar aqui aprendendo sobre empreendedorismo com arranjos florais, por estar aqui se desenvolvendo. Durante essas 4 aulas, eu vou te passar bastante conteúdo e dividir o meu conhecimento e posso te garantir que vai valer a pena. Mas antes disso, eu vou mostrar para quem é esse evento. Esse evento é para você que quer conquistar a sua independência financeira trabalhando com algo que ama e não ficar dependendo da ajuda de outras pessoas, que sonha em trabalhar de casa para ter mais tempo para a sua família, que precisa de uma renda extra para ajudar nas despesas ou realizar aquele sonho que tanto quer, que está insatisfeita no trabalho e busca uma nova profissão, que gosta de trabalhos manuais e quer transformar isso em uma fonte de renda, que busca uma atividade que traga paz e propósito, além de lucro, que deseja ter uma fonte de renda que funcione mesmo em cidades pequenas. Para você que quer ser empresária e montar o seu próprio negócio, eu estou aqui para compartilhar com você essa oportunidade de embelezar a vida das pessoas e ganhar muito dinheiro com isso. Na aula de hoje eu vou te ensinar como montar um arranjo fácil e lucrativo para vender, mesmo que você nunca tenha feito um arranjo antes. Além de ensinar a montagem, eu também vou ampliar a sua visão e te mostrar como transformar essa habilidade em uma fonte de renda e independência, mesmo que você esteja começando do zero, mesmo que não tenha experiência, criatividade ou recursos. E no final, eu vou sortear para você esse kit com ferramentas essenciais para você montar os seus próprios arranjos. Já na aula 2, que vai ao ar amanhã às 7 da noite, você vai descobrir técnicas únicas para combinar flores, folhas e vasos de formas harmoniosas, usando o círculo cromático como seu guia. Você vai entender como escolher as cores certas, desde os tons neutros até as combinações mais vibrantes, e como trabalhar alturas, camadas, texturas para que os seus arranjos tenham equilíbrio e destaque. Essa aula vai te dar segurança para criar composições profissionais, mesmo começando do zero, garantindo beleza e valorização na hora da venda. Na aula 3, que vai ao ar na sexta-feira às 7 da noite, eu vou ensinar o que eu faria se eu estivesse começando do zero.
Nós vamos muito além da montagem. Eu vou abrir a sua mente para 6 fontes de renda que você pode ter com arranjos. Você vai conhecer possibilidades como parcerias com lojas de decoração de ambientes, remontagens de arranjos antigos, locação para eventos, venda direta e até entregas para outras cidades. Além disso, eu vou te apresentar um plano de ação claro para faturar de 4 a 10 mil por mês, começando do zero. É o mapa que já transformou a vida de milhares de alunas e pode transformar a sua também. No sábado, teremos uma aula especial focada exclusivamente em tirar as dúvidas sobre o evento. Então é importante que você anote todas as suas perguntas durante essa semana, para que eu consiga responder todas elas no sábado às 7 da noite. E no domingo, também às 7 da noite, para fechar com chave de ouro, teremos a nossa última aula. Nela eu vou demonstrar uma montagem de um arranjo sublime e sofisticado. E tem mais surpresas, gente. Eu preparei essa apostila digital com todo o resumo das aulas, que você vai poder imprimir e salvar no seu celular ou no seu computador, para você consultar toda vez que você precisar. E eu vou enviar também esse material no domingo, apenas para quem estiver no grupo de WhatsApp. E além, gente, dessa apostila, nós teremos esse lindo certificado de participação para quem assistir todas as aulas e ficar no grupo até o final do evento. Esse certificado será enviado na quinta-feira da semana que vem, apenas no grupo de WhatsApp. Mas só vai receber quem estiver no grupo. Se você ainda não está no grupo, clique no link que está aqui no chat, na descrição do vídeo e entre agora. Também teremos sorteios incríveis em todas as aulas. Na aula de hoje eu vou te mostrar como concorrer a esse kit de ferramentas essenciais para você montar os seus arranjos de forma prática, rápida e profissional, exatamente como as grandes artistas florais fazem. Imagina só ter todas essas ferramentas nas mãos e começar a criar arranjos lindos e cheios de personalidade? Então fique atenta, porque ainda hoje eu vou mostrar como você pode concorrer a esse kit exclusivo. Na aula de amanhã você poderá concorrer ao acesso exclusivo do meu catálogo de arranjos, um material incrível com modelos prontos, fotos profissionais e descrições detalhadas para inspirar as suas composições e principalmente com todos os detalhes que você precisa para ter segurança na hora da compra dos materiais e da montagem. Com ele você vai ter ideias prontas de arranjos para diferentes estilos e ocasiões. Você vai poder filtrar por modelo de arranjo, por ambiente, por tipo de flor e vaso. Facilitar a compra dos materiais, pois cada arranjo tem a descrição dos itens e quantidades. Você vai também ter uma ideia de preço de venda para lucrar mais com os seus arranjos. E na aula 3, que vai ao ar na sexta-feira, você poderá concorrer a uma vaga para o Sublime Arranjo, o meu curso completo de arranjos florais. Esse curso é o passo a passo definitivo para transformar a sua paixão em negócio e aprender técnicas exclusivas, desde o básico ao avançado, e criar arranjos que encantam e conquistam clientes. Então participe atentamente de todas as aulas para saber como participar dos sorteios. O resultado de todos os sorteios será na aula 4, domingo às 7 horas da noite. Se você está comprometida em assistir todas as aulas e aprender como faturar de 4 a 10 mil por mês com arranjos florais, escreva aqui no chat: estou comprometida. Agora eu quero te mostrar brevemente como funciona o meu trabalho aqui nas redes sociais, para você entender em que momento você está. Olha essa escada que minha equipe fez para vocês entenderem. O primeiro degrau é o meu trabalho gratuito aqui nas redes sociais. Todos os dias eu publico novos conteúdos no Instagram, Shorts e TikTok.
E uma vez por semana faço lives aprofundando mais esses conteúdos. Tudo isso gratuitamente para vocês. O segundo degrau é aqui onde estamos agora, na jornada Lucrando com Arranjos Florais. Serão mais de 5 horas de conteúdos para te ensinar como conquistar a sua independência financeira com arranjos florais. Eu poderia facilmente vender esse conteúdo por R$ 497, mas decidi liberar ele gratuitamente para vocês. Mas isso só é possível graças às minhas alunas que compraram o Sublime Arranjo, que é o meu curso completo, pois eu uso parte do valor que elas pagaram no curso para criar esse evento gratuito para vocês. Montar esse evento tem um custo muito grande com anúncios, equipamentos e equipe. Acho importante que você saiba disso. Eu não tenho nenhum patrocínio, quem me ajuda a criar tudo isso são as minhas alunas. E eu sou muito grata a elas. Inclusive, quem quiser pode agradecer as minhas alunas aqui no chat. Digite aqui, obrigada pela compra. Pois se elas não comprassem, eu não conseguiria estar aqui fazendo esse evento gratuito para vocês. O terceiro degrau da nossa escada é o meu curso completo, o Sublime Arranjo. E é nele que você vai encontrar o passo a passo detalhado de como montar e vender arranjos florais e faturar de 4 a 10 mil por mês. Lá também temos uma comunidade de alunas que tem os mesmos objetivos e sonhos. Aulas mensais de correção de arranjos e diversos bônus. No momento, as inscrições estão fechadas, mas na próxima segunda-feira vou abrir uma oportunidade exclusiva para quem quiser dar o próximo passo da nossa escada de aprendizado e estudar comigo. O valor oficial do Sublime Arranjo é R$ 1.597, mas estou preparando um desconto especial que só estará disponível para quem se inscrever na abertura, segunda-feira. Vou contar todos os detalhes nas próximas aulas, então fique atenta! E o último degrau é a Mentoria Marcante Premium, que é um programa de mentoria com acompanhamento individual e premium, ideal para quem deseja se tornar uma das mais destacadas artistas florais do mercado. O valor desta mentoria é de R$ 5.997, mas também está com as inscrições fechadas no momento. Agora que você já entendeu um pouco de como funciona o meu trabalho nas redes sociais, quero me apresentar brevemente para você. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar o passo a passo de como montar um arranjo fácil e lucrativo para vender. Além disso, teremos nosso sorteio, então fica aqui comigo para não perder. Mas antes preciso compartilhar como foi que eu cheguei ao meu método de montagem e venda de arranjos e por que eu senti a necessidade de criar um método próprio, pensado para transformar não só arranjos, mas também histórias de vida. Como a maioria de vocês, eu vim de uma família simples e desde muito pequenininha eu sempre sonhei em ter uma casa bonita. Mas a realidade da nossa família não era possível, gente, devido às nossas condições financeiras. Eu lembro que na nossa casa não tinha divisórias, ela tinha todos os tijolinhos aparentes e na cozinha nós tínhamos um armário e toda hora aquelas portas ficavam caindo, o tempo todo. Tinha uma mesa muito simples, a única divisória que tinha era uma parede do banheiro. E eu dividia uma cama de molas com um colchão de palha de milho com meu irmão. Então a gente dormia uns nos pés nos outros. E eu lembro também que as nossas roupas eram de doações e elas ficavam todas dentro de uma caixa de geladeira de papelão, porque não tínhamos um armário. Quando eu completei 17 anos, veio um grande baque. O meu pai faleceu. Foi um momento muito difícil na nossa vida, porque eu já trabalhava desde muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 10 anos de babysitter para ajudar na renda da minha família. Eu cuidava de 2 gêmeas e um menino de 6 anos, ou seja, uma criança cuidando de 3 crianças. Meu pai faleceu com 47 anos e deixou a minha mãe e os meus 2 irmãos, um de 15 e um de 10. Mas o que mexeu demais comigo foi quando a minha mãe veio até mim chorando e disse: filha, nós não temos dinheiro para enterrar o seu pai.
Aquilo rasgou meu coração. Quem de vocês aqui já passou por uma situação assim? Com toda a dor da perda da minha mãe e a nossa dor, ela tinha que fazer algo. Ela pegou um carro velho que o meu pai tinha e decidiu fazer uma rifa e vender para poder dar um enterro digno ao meu pai. Essa é uma situação que nenhum ser humano deveria passar. Mesmo vivendo dias sombrios e sem entender nada, eu lembro que muitas vezes eu frequentava centros recreativos porque eu queria buscar algo belo para a minha vida. Várias vezes eu ia escondida quando eu tinha uns 14 anos, porque eu amava pintar e fazer coisas manuais. Aqueles momentos acalmavam e me deixavam muito feliz. Com o tempo eu fui trabalhando e acabei deixando esse sonho de lado. Depois que o meu pai faleceu, eu decidi resgatar esse sonho, pois quando eu estava mergulhada na arte, quando eu pintava, eu me sentia feliz e naquele momento eu poderia pintar um mundo alegre, um mundo colorido, o mundo que eu queria ver. Eu poderia ser quem eu quisesse, sem julgamentos ou preconceitos. Era como uma terapia. Como se eu conseguisse transformar aquela dor que eu estava sentindo, aquele sofrimento em algo prazeroso para a minha vida, em algo feliz, que eu pudesse pintar o meu mundo como eu queria. E você? Você também sente alegria quando faz algo belo? Fala aqui para mim. Mais tarde, eu me mudei de uma cidadezinha de 2.500 habitantes para uma cidade maior, Caxias do Sul. Eu vim empreender pelo amor à arte para seguir o meu sonho de abrir uma loja de decoração. Só que eu levei mais um choque com os costumes e a cultura local. Eram totalmente diferentes. Eu não conhecia ninguém, então eu tive que realmente começar do zero. Teve momentos que eu não vendia nada, porque justamente as pessoas não me conheciam. Então eu comecei a colocar as coisas no carro, fechava a loja, não tinha funcionária e saía de porta em porta, que nem uma sacoleira para vender. Tinha dias que eu mal tirava o sustento do dia, então aquelas dívidas começaram a acumular. Foi um momento bem difícil, porque eu lembro que às vezes eu comia banana e água. Às vezes eu saía para vender e desviava pedágios, porque eu não tinha dinheiro para pagar as contas. Sabe aquela sensação de não ter dinheiro para o básico? Quando você olha para as coisas e não sabe como vai pagar? Quem aqui já passou por isso? Foi exatamente assim que eu me senti. Então eu comecei a ficar muito doente, porque eu não tinha como me alimentar direito. Eu estava vivendo novamente aquela realidade de escassez financeira. Isso desencadeou algo muito ruim dentro de mim. E aí teve um dia que eu não aguentava mais. Eu sentei no corredor da casa onde eu morava, que ficava em cima da loja, e eu chorei horas sem parar. E me questionava o que eu tinha feito da minha vida. Eu adormeci no chão de tão esgotada que eu estava. Com toda essa situação de cobranças, de escassez, veio uma depressão profunda e minha mente e o meu corpo adoeceram. O ponto da virada foi um dia quando veio uma amiga querida, que eu conheci através da arte. Ela veio até mim porque ouviu que eu não estava bem. Ela disse para mim: Cris, eu vim aqui porque as pessoas estão comentando que você está falindo e que vai fechar a loja. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Olha de onde você saiu, de uma cidadezinha de 2.500 habitantes, e olha onde você chegou. Olha tudo que você enfrentou sozinha com essa coragem. Ela olhou fundo nos meus olhos e disse: o teu propósito aqui é levar beleza para a vida das pessoas. Aquelas palavras foram tão edificantes e ela me fez lembrar de novo por que eu estava ali. Que era por amor à arte, por amor aos arranjos, por amor à decoração. Por isso que eu tinha feito toda aquela mudança. Ela foi um anjo que Deus enviou e para que eu não desistisse. Então aquele sofrimento, aquela dor que eu estava sentindo, serviram como uma mola propulsora para realmente eu seguir a minha jornada
e nunca mais desistir. Nessa época eu tive um insight. Quando eu trabalhei como babysitter com 14 anos, a mãe do menino que eu cuidava tinha uma loja e montava vários arranjos. E eu lembro como era fácil, prático e como ela lucrava muito com esses arranjos. E eu pensei, por que não montar arranjos de uma forma prática para sair dessa situação? Então comecei a montar vários arranjos. E eu lembro do dia que vendi o primeiro arranjo, a felicidade que eu fiquei pela venda e até a minha autoestima que estava totalmente abalada por não ter condições de comprar as minhas coisas, por não ter dinheiro, por estar passando por aquela situação. Você já se sentiu impotente e com a autoestima abalada por não conseguir realizar os seus sonhos ou pagar as suas contas? Quando eu recebi aquele valor, eu percebi que eu estava trabalhando com algo belo, que me preencheu com um propósito que já estava no meu coração. E o melhor, trabalhando com o meu maior potencial, a minha criatividade. Com a venda daqueles arranjos, eu comprei novos materiais. E foi aí que eu descobri que os arranjos não eram só uma fonte de renda, eram a minha verdadeira terapia. Cada arranjo que eu montava acalmava a minha mente, diminuía a minha ansiedade. Era como uma meditação ativa, que ainda me dava dinheiro. Muitas alunas relatam o mesmo, que os arranjos salvaram elas da depressão. Você já teve essa experiência de sair da depressão trabalhando com algo que ama? E assim eu agreguei no meu negócio. Coloquei além da arte, além das peças decorativas, os arranjos. Hoje eles são o carro-chefe do meu negócio. Aquilo se tornou uma poderosa terapia e o meu problema de estar sem dinheiro e de estar naquela situação de dificuldade, me sentindo deprimida, esses problemas se tornaram a minha solução. Eu tive que criar formas bem econômicas para aproveitar ao máximo os materiais e me desenvolver para dar qualidade no acabamento, mesmo com os materiais econômicos. Assim foram nascendo as novas técnicas e eu continuei sempre estudando, pesquisando, testando e trouxe vários conhecimentos da pintura para trazer harmonia para os arranjos. Daquele dia em diante eu nunca mais parei. Eu vivi a verdadeira restauração emocional e financeira. Em 2014 eu ganhei o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. E hoje a minha empresa Marcante Decor se tornou uma referência nacional no mercado de decoração e de arranjos. E chegou momentos da minha vida em que o meu filho está estudando em uma das melhores escolas da região. Eu tenho uma casa linda como eu sempre sonhei. Eu tenho a admiração e o companheirismo do meu marido. E eu posso viajar e conhecer lugares que eu sempre quis. Tudo isso com a renda e a autoestima de ter me tornado uma empreendedora com os arranjos. E se eu pudesse voltar no tempo com o aprendizado que eu tive, eu não precisaria ter sofrido tanto para começar o meu negócio. Eu poderia ter começado fazendo arranjos de casa para vender, ganhando de 4 a 10 mil por mês, logo no início. E depois disso, ir aumentando a minha renda cada vez mais. Para abrir uma loja, se fosse a minha vontade, mas com dinheiro sobrando. E é por isso que eu decidi começar a ensinar o meu método chamado Sublime Arranjo, onde eu organizei 18 anos de experiência e estudos em um passo a passo que qualquer pessoa pode seguir para começar do zero, mesmo que não tenha experiência e nem dinheiro. E é assim que eu ajudo milhares de alunas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Muitas delas estavam com problemas financeiros, problemas emocionais, limitações físicas, problemas de saúde, cuidando de familiares doentes, mas aprenderam a viver de arranjos e transformaram as suas vidas. Algumas têm uma trajetória parecida com a minha, como a Neuzinha, que é uma aluna do método Sublime Arranjo. Como ela não tinha dinheiro, ela decidiu começar no mundo dos arranjos, sem gastar nada com os materiais. Nos primeiros dias,
com algumas clientes, ela remontava os arranjos e cobrava só a mão de obra. Com outras, ela pedia para a própria cliente comprar os materiais, com os fornecedores que eu apresento dentro do treinamento. Em poucos dias, ela teve dinheiro para fazer a sua primeira compra e não parou desde então. Dá uma olhadinha enquanto ela está faturando. Comecei a vender, postar, você vai ficando mais conhecida. E eu comecei a fazer também parcerias com clubes de serviço. Sou convidada para ir para as casas para fazer jardim vertical, fazer parede verde, para ir olhar onde está precisando. Agora em dezembro, fechei com chave de ouro e eu vendi, gente, graças a Deus. Vendi bem, quase 10 mil reais. Gente, tá com 2 anos que eu tô dentro dos arranjos. Eu nunca vendi tanto. Você chega na casa do cliente, vê um cantinho lá que você diz, nossa, aquele arranjo dá certinho aqui. Então eu não tenho medo de montar. Você chega numa clínica, você olha uma parede, você diz, essa parede aqui, nossa, ficava lindo um jardim vertical aqui. R$ 3.200, um jardim vertical. E aí hoje eu tenho segurança de fazer arranjos sublime, arranjos lindos, grandes, pequenos sendo sublime. Eu não tenho nenhum arranjo menor do que R$ 300. Quando eu digo para vocês que é possível faturar de 4 a 10 mil por mês, eu estou falando dos primeiros meses e trabalhando poucas horas por semana. Com dedicação é possível faturar muito mais que 10 mil. E para te provar isso, eu vou te mostrar o caso da minha aluna Bia, que antes mesmo de terminar o curso já estava faturando 7 mil em 5 meses. Depois desse relato, ela deu um salto para 18 mil. 4.100. Então, 4 mil em um mês. Não finalizei o curso ainda inteiro, ainda falta assistir umas aulas. E aí eu tenho esse de 3 mil e da 3.300, que é uma parede verde dessa cliente, que também vou fechar, que tá praticamente fechada, né? Só finalizar alguns pontinhos e praticamente fechada. Então a gente vai atingir os 7 mil. Tô ganhando a minha renda extra e logo vai ser, né, nossa renda principal, que vai deslanchar, a gente vai escalar essa empresa. Trabalhei 14 anos com o CLT, eu tenho 36 anos, eu sou do Mato Grosso, de Nova Mutum, então sou do interior. Qual o seu faturamento mensal? É numa média de uns 15 a 18 mil por mês, tranquilamente. É bastante. O curso se paga aí, ó, tranquilo. Uma oportunidade muito boa, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, mas será que dá dinheiro? Dá. Eu fazia aqui dentro de casa, né? E aí eu comecei a vender, e as pessoas começaram a indicar, porque um cliente indica o outro, vai indicando, dá resultado. Já passei por empresas, já passei por restaurantes, agora eu tô fazendo um café, passei por 2 cooperativas, deu super certo. É muito, muito gratificante mesmo. Eu comecei com pecinhas, eu vendia suculenta, arranjo de rosa, peças menorzinhas, né? Ninguém imaginava faturar com peças grandes de jardim. E ainda você tem tempo pra cuidar de quem você ama, né? É um alívio pra uma mãe. Hoje eu posso vestir a camisa da minha empresa, né? Trabalhar pra mim. Quem se entrega tem resultado. Só comecei com um ateliê bem quartinho. Aí as coisas começaram a criar proporção, né? Aí foi pela lavanderia, caixas e caixas, aí foi pro corredor. Eu falei, Jesus, agora eu preciso de um lugar. Montamos um ateliê. O mercado de flores está se expandindo muito nos últimos anos e não temos profissionais suficientes para suprir essa demanda. Veja só essas imagens de reportagens que citam o crescimento do mercado floral. Somente em 2023, o mercado floral alcançou um faturamento de quase 20 bilhões no Brasil. Esse mercado está crescendo, pois existe uma grande demanda por soluções de decoração de baixa manutenção, que oferecem beleza atemporal. As flores e plantas artificiais de hoje não são aquelas peças simples do passado. Elas evoluíram para se tornarem alternativas incrivelmente realistas e duráveis. Elas estão conquistando cada vez mais o espaço em lares, escritórios e eventos, porque unem beleza, praticidade e zero preocupação com manutenção. Essa tendência mostra algo muito especial, o interesse cada vez maior no mundo todo por decoração sustentável e versátil, que trazem vida, aconchego a qualquer ambiente, sem perder o frescor com o tempo. É a prova de que a beleza, quando feita com propósito, pode durar por muitos e muitos anos. Agora, gente, nós vamos para a nossa aula prática. Então chegou o grande momento de eu mostrar para vocês a montagem desse arranjo fácil e lucrativo. Então primeiro, gente, eu vou fazer a apresentação de todos os materiais que já estão aqui na mesa. Eu vou explicar cada etapa do processo, vou explicar para vocês também as ferramentas que estão aqui à minha esquerda e depois nós vamos falar um pouquinho dos valores para você realmente aprender a questão da montagem e também de como você lucrar com os arranjos. Então vamos lá, gente.
Para essa aula, eu separei um arranjo de orquídeas, porque o arranjo de orquídeas ele é um arranjo que todas as pessoas se agradam, ele é um arranjo bonito, exótico e ele é muito versátil. Então, você pode flutuar em vários estilos decorativos e também em espaços comerciais e residenciais. Então, seguindo aqui, eu separei essas orquídeas. Eu quero fazer a apresentação para vocês, elas são muito realistas. A orquídea também, você sempre vai definir ela pelo tamanho da haste. Então aqui, quanto maior a haste, você vai ter a possibilidade de montar um arranjo maior. Então sempre que você tem a base, que é essa base que eu escolhi hoje para a gente fazer a montagem, que ela tem um formato orgânico, e a gente vai nós vamos usar justamente desse formato que ela tem para fazer um arranjo diferenciado. Então você vai ver que não é só ter os materiais, você precisa das técnicas para justamente saber de que forma que você vai utilizar aqueles materiais para você lucrar mais. Então aqui eu separei essas 3 orquídeas realistas no tamanho proporcional à peça que nós vamos usar. Eu separei aqui uma folha astilbe. Essa folha, gente, ela é muito linda, porque ela tem a opacidade muito parecida, né? Ela não tem uma intensidade de brilho e nem opacidade, ela é muito parecida com a natural e ela tem esses tons de degradê de cores. Então, traz muito realismo e movimento também para o nosso arranjo. Eu separei aqui uma folha também da orquídea Oncidium. Então, com essa tonalidade, porque eu vou explicar para vocês também os degradês de cores e como a gente trabalha luz e sombra na composição de um arranjo. Mesmo que ele seja simples, você vai ver que o arranjo não se torna simples, ele vai ficar super elaborado. Separei também essas folhas mais escuras, então aqui vocês já podem perceber um degradê bem significativo de cores. E também separei aqui, gente, esse musgo. Esse musgo eu separei porque sempre quando eu frequentava na minha infância, né, eu frequentava os lugares no interior, eu ia naqueles lugares descampados que tinham pedras, tinha esses musgos. E o musgo é um elemento que combina muito bem com a orquídea. Então aqui eu trouxe esse galho, que ele são todas flores permanentes, mas olha só o realismo, gente. Então justamente para mostrar para vocês o quanto que as flores elas têm melhorado, quanto que elas têm a tecnologia empregada na composição delas. E quando você monta o arranjo, você realmente enxerga que ele parece real. Então vai desmistificando aquela questão que, nossa, as flores ainda têm aquela característica das flores das nossas vós. Não tem mais. Quando você sabe fazer as boas escolhas, tá? Isso dentro do método Sublime Arranjo, eu sempre me aprofundo muito mais para passar todo esse conhecimento para você. Nós vamos também, gente, utilizar essas hastes, olha só. Essas hastezinhas, elas são restos, são caules, né, que eu cortei de outras flores. Então, toda vez que você corta alguma flor e você não precisa dessa haste, você guarda, porque nós vamos usar para fazer a fixação aqui da nossa orquídea. Eu vou te mostrar também a técnica de fixação do caule. Então, gente, aqui está a nossa peça, onde nós vamos iniciar agora a montagem aqui do nosso arranjo. Essa peça aqui, ela é uma peça de barro, tá? É uma cerâmica, mas ela é feita com barro, né? Argila, no caso. Só que ela tem essa textura. Mas ela é uma peça que tem todo esse movimento orgânico. Então, eu vou mostrar para vocês justamente como a gente vai usar os elementos para que o nosso vaso, a nossa base, ela fique valorizada e que a gente consiga valorizar também todos os elementos que a gente vai usar, usando as proporções corretas, que é um dos erros que as pessoas mais cometem na hora da montagem de um arranjo, a combinação de cores, que também é um aprofundamento que a gente vai ver na aula 2, tá? E aí você vai ver exatamente aqui o processo. Aqui eu vou utilizar argila para fazer a fixação das hastes. Como funciona a gente na escolha da argila ou da espuma floral, que também pode ser usada.
Se o vaso ele precisa ficar pesado, ele vai ser colocado próximo a uma janela onde vai ter incidência de ventos, ou tem pets, né, os animais, e aquele vaso precisa ser pesado. Eu recomendo que vocês usem argila, porque ela vai dar sustentação àquele vaso. Agora, se o vaso já é pesado, ele vai ser deslocado de uma mesa de jantar, você pode optar pela espuma floral. Nós vamos também utilizar a fita crepe, que essa fita aqui pode ser fita isolante também, para fixar as hastes, depois eu vou mostrar para vocês. Para fazer o acabamento, nós vamos utilizar essa fita floral verde. Gente, falando em ferramentas, esse aqui é o kit que vocês vão concorrer no final do nosso evento. Então, para quem participar do evento, e lá no final a gente vai sortear. Então, aqui tem algumas ferramentas básicas. Inclusive, gente, tem a alicate de corte que eu amo usar. Então, é a mesma que eu uso aqui, é uma alicate de corte universal, que ela é muito flexível e ela não machuca as mãos na hora que você precisa fazer um corte de uma haste mais estruturada. Tem também, gente, o papel que eu uso. Finalmente, vocês vão ganhar esse papel na casa de vocês. Vai estar aqui no kit para vocês também. A fita floral e o musgo, né? Que esse musgo, ele é natural desidratado, que eu vou mostrar aqui para vocês. E a única diferença, gente, aqui é que vocês, no lugar da argila, vocês vão ganhar a espuma floral. E no final dessa aula, eu vou explicar, então, como você vai concorrer a esse kit aqui. E agora, gente, seguindo aqui, então, como eu falei, vocês precisam de uma alicate de corte universal. Vocês vão precisar de uma tesoura normal, pode ser uma tesoura que vocês têm em casa, e uma faca de corte também normal, tá? Uma faquinha que vocês têm em casa. Um barbante, gente, eu adoro fazer a fixação das hastes da orquídea com esse barbante natural, depois eu vou mostrar para vocês. E o musgo, novamente, como eu falei, né, gente, esse musgo aqui vocês podem extrair ele da natureza, então ele é um musgo natural, que ele fica em cima daqueles lajeados, daquelas pedras. Então, vocês extraem ele, fazem o processo de desidratação e vocês podem utilizar para fazer o acabamento do arranjo de vocês. Explicando um pouquinho na questão do acabamento, eu priorizo muito o musgo porque, como nós estamos utilizando um vaso mais elegante, flores bem realistas e de silicone, né, que tem esse toque real, o musgo ele traz um acabamento mais requintado. Muitas pessoas gostam de usar a casquinha, só que a casquinha ela tem um tom de rusticidade, então ela acaba não transmitindo tanta elegância para o nosso arranjo. Então esses detalhes fazem grande diferença na finalização. Então por isso que é uma das coisas que eu priorizo. E aqui, para fazer a fixação da argila, então nós vamos utilizar esse papel, que é um papel poroso. Ele é muito parecido com papel de jornal. E esse aqui, gente, é um papel que eu recebo das mercadorias aqui da loja. Então, eu sempre falo para vocês, né? Mais do que nunca, nós estamos no momento que nós estamos entrando numa era de consumo consciente. Então, tudo que vocês puderem reaproveitar também para trabalhar com a questão da sustentabilidade, tirando elementos da natureza que já seriam descartados ou papéis para serem reaproveitados, a gente aproveita, tá? E esse aqui também, para você que não consegue papel, você pode fazer parcerias com lojas de calçado. E aqueles papéis que vão dentro no calçado, eles também servem para fazer a fixação. Pode ser papel craft. Muitas pessoas me questionam sobre papel de revista, não recomendo muito porque ele tem aquele verniz de proteção da folha e ele acaba deslizando, não deixando a fixação a base tão aderida quanto esse papel mais poroso. Sem contar que esse papel também retém a umidade. Então, gente, iniciando aqui o nosso processo, como nós temos um vaso clarinho, e essa base, o que eu recomendo? Nós podemos tirar um pedaço de papel,
Porque essa base ela pode ser reaproveitada. Você pode fazer a manutenção do seu arranjo e aí você não suja também o vaso. Você pode fazer uma camada de papel aqui nessa base. Aí nós vamos iniciar aqui a colocação da nossa argila. Nós vamos tirar ela da embalagem. Gente, essa argila você encontra facilmente em livrarias. É aquela argila escolar, tá? Então, vou colocar ela aqui de pezinho. Nós vamos descartar. Só deixa eu organizar. Aí, você vai modelar a argila para que ela fique num formato para receber todas as hastes aqui da orquídea. Agora, nós vamos limpar aqui a mão. Por que é importante, gente, a gente aprender essas técnicas, né? E a gente sempre leva os materiais, porque eu ensino também que vocês podem montar na casa do cliente, né? Não sei, vocês que me acompanham há tempo, vocês veem sempre... Vou limpar bem aqui para não sujar as flores. Vocês veem sempre esse processo de montagem na casa do cliente, porque você leva os materiais e consegue fazer a montagem. E como eu estava falando, essa argila você encontra em supermercados, tem alguns lugares que tem, livrarias, floriculturas, lojas de departamento também você consegue encontrar. Então, você tem que fazer uma busca aí na sua cidade. E o valor dela também vai variando. E como eu falei, se você não tem argila, você pode optar pela espuma floral. Agora, gente, nós vamos iniciar a parte da fixação aqui da base. Então, pego o meu papel. Essa parte, gente, é muito terapêutica. Eu amasso aqui o nosso papel e vou colocando. O importante, gente, é colocar muito rente a argila. Por quê? Essa parte é fundamental. A argila, quando ela seca, ela desidrata. Agora, ela tá molhada, ela tem um pouquinho de água dentro. Então, quando ela vai secar, ela desidrata, ela vai encolher um pouquinho. Então, por isso que o grande segredo aqui é você colocar bem rente à base, tá? Apertando bem. E aí, você não vai ter problemas futuros com do arranjo que cai, né? Então, vamos fixando aqui bem. Aqui, ó, gente, esse papel, então, é um papel que vai vir no kit, que vocês já vão concorrer, quem vai participar aí do nosso evento vai estar concorrendo e ele pode chegar aí na sua casa. Olha só que maravilha, gente. O papel que eu uso aqui nas aulas, olha só, que legal, né? Vamos lá. Mais um pouquinho, a gente faz o preenchimento, gente, aqui até a parte de cima. Bem importante que essa parte da argila, ela não vai ser preenchida. Por quê? Porque eu preciso fazer a colocação das hastes, tá? Então, eu preencho bem o entorno. Aqui já estamos finalizando. Ó. Gente, então, aqui colocando o papel bem em torno, ó, fazendo bem a fixação. Então, aqui nós já temos a nossa base preparada. E agora, nós vamos fazer o acabamento, tá? Então, como eu falei, nós vamos pegar esse musgo. Aqui também, gente, eu tiro aqui o musgo e eu vou colocar ele ao redor aqui, ó. Vou fazer esse preenchimento, olha. Gente, eu quero mostrar para vocês que lindo que é esse musgo aqui, ó. Ele tem muito aspecto realista mesmo, porque por ele ser natural, né, desidratado. E esse musgo, gente, também vocês estão recebendo aqui, ó, estão concorrendo. É um musgo que está no kit também, que pode chegar aí na sua casa. Escreve aqui nos comentários se você quer ganhar esse kit, ó. Quem quer, gente, ganhar alicate de corte, o papel, o musgo, a espuma floral, a fita, são todas as ferramentas essenciais aí para você iniciar a montagem dos seus arranjos. Olha só. Aqui também, ó, gente, então eu fiz o preenchimento
E novamente eu deixei a parte do meio, que é onde eu vou fazer a fixação das folhas e das hastes, tá? Então eu vou limpar aqui, só vou limpar aqui pra gente iniciar aqui a nossa fixação e a nossa técnica de montagem aqui das hastes. Aqui, ó. Vamos lá, então eu vou deixar aqui do ladinho para mostrar bem para vocês agora a técnica de fixação. Então eu vou pegar a orquídea, primeiro ponto. Eu vou definir a altura mais ou menos que eu vou colocar a primeira orquídea. Aqui tem uma técnica, gente, de modelagem. Então como é que eu faço? Eu coloco os meus 4 dedos abaixo da orquídea, o dedão fica em cima e o dedão ele vai guiar a modelagem da minha orquídea. Gente, não é dobrar a orquídea, é modelar. Então, ela vai ficar com uma curvatura natural. Olha só. Olha que bonito. É diferente de dobrar. Então, mais ou menos, eu vou posicionar ela aqui, a minha primeira orquídea. Aí, eu vou fazer o quê? Eu faço um corte aqui com a minha alicate de corte. Nesta posição. Então, eu pego o alicate, aperto firme e faço o corte, certo? O que nós vamos fazer agora? A fixação da haste. Por quê, gente? Porque muitas vezes a orquídea sozinha, ela pode balançar, principalmente quando a haste é mais alta. E aí, eu pego uma haste para justamente deixar ela bem estruturada e firme. E aqui eu sempre vou deixar essa base próxima antes do início da minha folha, da pétala. Então, eu vou cortar nesta altura aqui. Novamente, eu aproximo e corto. Agora, a gente vai iniciar a nossa técnica de fixação. Então, primeiro eu vou fixar aqui na parte de baixo. Eu vou pegar a minha fita crepe. Vou passar aqui o entorno, segurar bem firme, olha. Aqui pode ser fita isolante também. Por que, gente, aqui embaixo? Porque uma que não vai aparecer e outra que não vai, as hastes não vão abrir. E aí, eu pego a minha fita floral para fazer o acabamento. Então, eu vou tirar um pedacinho. Por que eu não posso colocar a fita floral direta? Porque ela não tem uma aderência fixante, ela tem uma colinha assim firme, mas não para dar sustentação. Então, por isso que ela é uma fita de acabamento e não de fixação, tá? Então, nossa primeira haste. E agora, nós vamos fazer aqui a amarração com o barbante. Então, pego um pedacinho de barbante, tiro aqui um pedaço. Eu passo um entorno aqui. Gente, esse barbante não precisa ser esse, pode ser uma ráfia. Eu só não acho bacana passar uma fita floral. Acho que não faz um acabamento tão interessante, tá? Então, esse aqui eu acho super elegante, porque traz um pouquinho da questão dos elementos naturais. Aqui nós temos, então, a nossa primeira haste, que a gente vai fazer a fixação aqui na lateral, tá? Aqui, ó. Nossa primeira haste. Eu dou uma apertadinha aqui, para ela ficar bem firme. Agora, nós vamos seguindo com a segunda orquídea, tá? Então, essa aqui, gente, eu vou montar com 3 orquídeas, porque a base permite. Então, essa orquídea de cima, eu vou deixar ela um pouquinho maior. Então, vou cortar ela mais abaixo. Aqui. Vou pegar a próxima haste. Essa aqui já está do tamanho. Deixa eu pegar essa aqui, ó. Já está no tamanho adequado. Novamente, o mesmo processo. Eu vou passar a fita. Aqui, ó. É bem rápido, gente. A gente tá demorando um pouquinho mais porque eu tô explicando passo a passo. Mas é um arranjo que você monta tranquilamente em 20 minutos no máximo. Tá? Olha aqui, ó.
Agora, novamente, nós vamos pegar aqui o barbante, passar ao entorno e fazer um amarrado aqui. Sempre, gente, a modelagem, ela precisa ser feita antes da colocação. Por quê? Porque toda vez que você for fazer a fixação aqui da haste, a argila vai mexer e vai quebrar. Então, é bom evitar, né? Então, agora eu quero colocar a minha orquídea. Olha, imagina essa altura da haste se eu tivesse colocado ela sozinha. Ela ia ficar torta. Então, justamente essa haste ajuda a prender. Eu sempre dou uma apertada aqui na argila para fazer bem a sustentação, tá, gente? Olha aí que bonito. Isso aqui, gente, não vai aparecer tanto depois. Por quê? Nós vamos pegar agora a terceira flor e aí nós vamos modelar ela pra cá, ó. E essa aqui vai ser baixinha. Então, novamente, eu vou fazer a técnica da modelagem ao inverso. Coloco os meus dedos e o dedão que ele faz a curvatura, ó. Olha. E aí, agora eu meço aqui onde vai ficar a minha orquídea e corto novamente. Essa aqui, gente, não precisa porque ela ficou bem curtinha, tá? Então, só cortar mais um pedacinho. E aí, não precisa colocar a haste, mas daí a gente vai colocar só para ficar tudo bonitinho. Para ficarem todas iguais. Vou cortar aqui. Mesma coisa da fita. Eu preciso falar uma coisa muito importante para vocês. Deixa eu colocar o arranjo aqui e falar com vocês. Gente, um erro muito comum quando as pessoas fazem arranjo de orquídea é amarrar todas as orquídeas no meio. Naturalmente, a orquídea ela é individual. E eu brinco para vocês nunca mais esquecerem. As pessoas montam uma árvore de orquídea. Vocês já viram uma orquídea em formato de árvore? Então, por isso que a orquídea ela precisa ser montada individualmente e não naquele formato de árvore. Então, é um erro que as pessoas cometem. E aí fica aquele tronco no meio, tudo amarrado e as orquídeas soltas, elas ficam muito esquisitas. Então, por isso que essas técnicas são bem importantes, tá? Na hora que você monta o seu arranjo. Aqui, gente, então, a nossa terceira orquídea aqui. Olha o equilíbrio. Então, essa orquídea, ela já mantém. E olha só a estética visual, né? Deixa eu só erguer ela um pouquinho mais aqui. Olha que bonito que ela vai ficando, né? Então, trabalhamos aqui com as 3 alturas. E agora, nós vamos fazer a colocação das folhas, tá? Eu separei essa folha aqui para que a gente possa colocar na parte de trás. É uma folha diferente. Então, essa aqui, a gente vai modelar ela de forma diferente. Não é igual a essa que a gente pega os dedos e modela. Essa aqui, por ela ser fina, para ela ficar com uma curvatura bonita, nós pegamos novamente a mão embaixo e o dedo e a gente puxa. Olha que lindo, gente, essa curvatura. Olha isso. Não é dobrar, é puxar. Olha só que lindo. Olha isso, gente. Se eu dobrar assim, olha a diferença. Movimento natural, a gente percebe aqui que é artificial. Então, modelo, né? Vou modelando. Olha, toda ela. E a gente vai colocar justamente na parte de trás do nosso arranjo, para trazer um pouquinho de luminosidade. Olha que lindo que vai ficando. Olha. Ó, gente. E aí, eu vou posicionar ela aqui na parte de trás, para dar um movimento aqui para o meu arranjo.
Olha que linda. Eu posso colocar algumas folhas aqui, né? E deixo ela solta. Então, ela vai ficando nesse formato mais soltinho, tá? Aqui agora, nesta lateral, vocês estão vendo que tem um espaço vazio. Então, o que que eu vou fazer agora? Deixa eu só dar uma limpadinha aqui na mesa. Nós vamos usar justamente essa folhinha asplênio, tá? Essa folha vai dar um tom diferente e um movimento diferente aqui para o meu arranjo. Então, ela tem... Vou tirar ela aqui da folhinha para a gente justamente usar ela nos tamanhos já certos aqui para minha base. Só tirar essa fitinha aqui. E aí, também eu vou cortar ela, gente, menor para colocar nesse canto. Então, primeiro, eu tiro o tamanho que eu desejo. Mesma coisa a modelagem. Boto as mãos embaixo. Eu modelo aqui nessa parte do arame, ó. Com calma, tá? E essa aqui eu vou fazer uma curvatura diferente, porque depois eu vou sobrepor a outra maior. E eu vou posicionar ela aqui nesse canto. Olha que lindo, gente. Que daí, o que que aconteceu aqui com a minha peça? Eu vou deixar esse movimento, essa curvatura do vaso aparecer. Agora, eu vou colocar a parte maior atrás. Mesma coisa. Coloco os dedos embaixo, a mão em cima. Eu vou modelar a minha folha e vou colocar ela aqui nessa parte de trás. Olha, gente, o preenchimento que duas folhas fizeram, né? A diferença. E agora, gente, eu trouxe dois exemplos aqui para vocês, ó. Aqui, nós podemos agora preencher com folhas largas, que é justamente essa folha maior. E aí, são escolhas que vocês podem fazer, ó. Então, essa aqui é folha larga para dar essa volumetria. Aí, se eu usar, vai ser uma folha só. Ou eu posso usar 2 ou 3 folhas menores para fazer um volume aqui nesse canto. Olha só. Essa aqui, daí ela tem um tom mais escuro. Essa aqui, gente, é de silicone. Olha só que linda que é essa folha. E essa raizinha fica muito bonita também pra gente usar. Então, sempre você vai modelar ela e fazer a fixação aqui, ó. Eu gosto, só para mostrar para vocês, eu gosto bastante da folha grande, tá? Que o nosso arranjo tá bem estruturado. E aí, eu vou posicionar ela aqui nesse canto aqui, ó. Olha que lindo que fica, né? O nosso arranjo. Aí, o que que eu trouxe? Folhas num formato alongado. Essa aqui é a folha original da Orquídea Phalaenopsis, mas eu misturei outras folhas também da Orquídea Cymbidium. E agora, gente, o grande finale aqui do nosso arranjo de orquídeas é justamente trazer um movimento diferente com esse galho musgo aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou modelar ele nesse formato, tá? Aqui, ó. Eu posso juntar essa parte aqui. E aí, eu vou fazer a colocação dele, deixando ele bem natural. E eu faço a colocação dele, gente, aqui nessa parte de trás, para trazer um movimento aqui para o meu arranjo diferente, ó. E traz um requinte, deixa eu só colocar aqui, gente, aqui, ó. Olha só, gente, o movimento que esse galho traz. Aqui, se eu quiser deixar também esse galho mais aberto, olha, eu posso deixar ele caído, eu posso enrolar. E aqui eu vou trabalhando, né, gente, do jeito que eu quiser, para deixar ele nesse formato orgânico, seguindo aqui essa composição da peça. Gente, olha só que lindo esse arranjo aqui. Deixa eu só enxergar esse aqui, eu vou colocar só ele um pouquinho mais pra cá, ó. Olha só, gente. Que arranjo elegante, né? E aqui, então, como eu falei, se vocês quiserem optar por usar 2 ou 3 folhas menores, também você tem essa possibilidade.
porque essas folhas aqui também ficariam proporcionais ao tamanho dessa peça. A única coisa que você vai variar é a quantidade de folhas. Só não pode ser folhas menores. Falando, gente, aqui em materiais, você sempre tem que cuidar o tamanho da haste, a quantidade de pétalas que você está usando na sua orquídea, para realmente esse valor, essa proporção não ultrapassar, né? E o seu arranjo não ficar nem grande demais e nem pequeno demais. Por exemplo, não vai usar uma peça pequenininha para montar um arranjo desse tamanho. Precisa usar uma peça adequada para fazer essa montagem. E agora nós vamos falar um pouquinho da precificação. Eu tenho certeza que vocês estão curiosos para saber o valor desses arranjos. E nós vamos falar também na média. E qual você acha que é o preço de venda, gente, de um arranjo assim? Responde aqui para mim nos comentários. Gente, esse aqui é um arranjo mais elaborado que eu montei para vocês. Ele é de médio para grande. Mas lá no início da aula eu falei que também você tem a opção de montar arranjos com valores menores, que podem chegar até R$500, que é o caso desses arranjos aqui que eu trouxe para mostrar para vocês. E quanto vocês acham, gente, que custa um arranjo desses aqui? Escreve aqui para mim nos comentários. Se você vender 10 arranjos de R$500, você já consegue faturar R$5.000. E você viu como foi rápido para montar esse arranjo? Eu demorei, em média, uns 15 a 20 minutos. Depois de vender os arranjos simples, que são super fáceis de fazer e baratos em termos de material, você pode reinvestir parte dessa renda para vender arranjos sublimes, que são os arranjos maiores, mais sofisticados, que têm um alto valor de mão de obra, mesmo sendo rápidos também de fazer. Você faz um arranjo sublime em 20 a 30 minutos e pode vender por mais de R$800, muitas vezes mais de R$1.000. E eu vou te explicar como isso é possível na aula 3. Além dos arranjos sublimes, eu ensino a fazer jardins verticais e paredes verdes de qualidade, que são uma verdadeira mina de ouro. São muito valorizadas. Um jardim pequeno, um quadro de 2 metros por 1, já costuma ser vendido por mais de R$4.000. Se for uma parede verde maior, são mais de R$10.000. Inclusive, a minha aluna Ana do Pará foi muito além do ganho de R$10.000 por mês para aprender a fazer arranjos sublimes e jardins verticais. Quando eu recebi a primeira proposta, eu peguei aquele frio da espinha. Aí eu me lembrei da Cris. Ana, vai com medo mesmo, me encara. Aí fiz a minha primeira parede verde com um bom valor. Eu ganhei R$6.000, R$6.000 e pouco nela, numa parede de 1 por 2,40, foi bem pago. E eu tô assustada, sabe, Cris? Até me arrepio. Isso é coisa de Deus, é Deus na nossa vida. Uma cliente minha me ligou, Ana Paula, eu tô renovando um prédio de escritório que eu tenho, eu quero botar uns arranjos nos rótulos. Foi mais R$4.000, quase R$4.000. Só nos 2 arranjos grandes, eu vendi 3.650. O maior foi o do bambu real, mas o outro foi folha de bananeira, que eu paguei 200 e pouco e vendi ele por 1.000 e não sei o quê. Mas o melhor de todos foi uma parede pro qual do prédio, 4,60 por 2,50, R$38.000. 38.000 reais. Eu tava com uma dificuldade muito grande, eu tava sabia para onde correr e as flores me salvaram. Agora que você já conhece um pouco sobre os arranjos florais, eu quero te mostrar as oportunidades que você terá ao trabalhar com isso. Primeiro, você poderá ganhar muito dinheiro trabalhando de casa, mesmo sem ter faculdade. Você poderá ganhar até mais do que quem já tem uma formação. Prestem atenção nessa matemática que vai mudar a sua vida. Pensa comigo, se você fizer um arranjo por dia, cobrando um valor de R$370 e trabalhar 5 dias por semana, de segunda a sexta, em uma semana você vai faturar R$1.850. Se multiplicar esse valor por 4 semanas, em um mês você terá faturado R$7.400. É claro que você poderá montar mais arranjos por dia e com o tempo ir cobrando mais por cada arranjo. Agora que você viu como montar o primeiro arranjo, talvez você esteja pensando, Cris, mas eu trabalho o dia todo, não tenho tempo. Você viu que não precisa ter muito tempo. Em menos de 20 minutos eu montei o arranjo da aula de hoje. Você provavelmente tem 20 minutos livre por dia. Cris, tenho medo de comprar os materiais e não conseguir vender.
Essa é uma preocupação super comum e eu entendo perfeitamente esse receio. Mas se você seguir assistindo às aulas aqui comigo, descobrirá que eu não te ensino apenas a montar arranjos, eu também te ensino a vender os arranjos. No meu curso completo tem um módulo inteiro dedicado só para vendas, onde você aprende como tirar fotos que vendem, como precificar corretamente, como criar desejo nos clientes, como usar as redes sociais para vender, como fidelizar clientes. Você viu os depoimentos das minhas alunas? Todas elas começaram exatamente com esse mesmo medo. E olha onde elas chegaram. E tem mais, eu te ensino a começar sem gastar nada. Lembra do caso da Neuzinha? Ela começou fazendo remontagem de arranjos antigos, cobrando apenas a mão de obra. Com o dinheiro da primeira semana, ela comprou os materiais para fazer arranjos novos. Ai, Cris, mas eu sou muito velha para isso. Eu tenho muitas alunas aposentadas com mais de 60, 70 anos. A idade não é impeditivo. E se eu gastar e não conseguir vender, no Sublime Arranjo eu ensino como escolher os materiais mais acessíveis para começar sem desperdício e dou aulas de como vender facilmente os seus arranjos. E talvez você esteja pensando, mas Cris, minha cidade é muito pequena. Como eu vou conseguir comprar os materiais e vender os meus arranjos? Isso não é problema. Tenho fornecedores que entregam em todo o Brasil, até nas cidades menores. No meu curso completo, eu entrego a lista de fornecedores para as alunas. Além disso, em cidades pequenas é mais fácil vender os arranjos, pois o boca a boca acontece mais rápido. Em cidades pequenas tem pouca concorrência. Você poderá enviar os seus arranjos pelos correios, como a minha aluna Maria, que mora em uma cidade com 2.500 habitantes. Ela vende para 3 estados diferentes pelos correios. Ai, Cris, mas a minha cidade é muito grande, tem muita concorrência. Talvez até tenha concorrência, mas pensa comigo. Quantas oportunidades você tem de vender arranjos em uma cidade grande? Você pode vender para hotéis, pousadas, restaurantes, cafés, barbearias, clínicas médicas, odontológicas, psicologia, nutrição, terapias, escritórios de advocacia e contabilidade, lojas de roupas, acessórios, joias, relógios, presentes, decoração, espaços de coworking, estúdios de fotografia e filmagem, eventos e espaços sociais, decoração de altares e eventos religiosos, eventos públicos promovidos por prefeituras em datas comemorativas, associações de bairros, clubes, casas de repousos, asilos, são muitas possibilidades. Esse mercado está em expansão e não temos gente suficiente para atender todo mundo. Seguindo um método validado, seu trabalho será diferenciado e você se tornará referência em sua cidade, independente do tamanho dela. Imagina como seria a sua vida se você tivesse a liberdade de fazer os seus horários, de trabalhar em casa, perto da sua família, tendo uma estabilidade financeira, poder pagar as suas contas sem se preocupar no final do mês, poder fazer planos para o futuro, poder reformar a sua casa e até mesmo comprar uma casa para sair do aluguel, pagar uma boa escola e faculdade dos seus filhos e netos. Tudo isso é totalmente possível. E tudo o que você precisa para aproveitar essa oportunidade é aprender um método que eu levei mais de 19 anos para ir aperfeiçoando, e muito do que eu aprendi eu vou compartilhar com você durante as próximas aulas, aqui na jornada Lucrando com Arranjos Florais. Você lembra que lá no começo do evento nós mandamos uma pesquisa no grupo de WhatsApp? A maioria de vocês respondeu naquela pesquisa que não está satisfeita com o seu trabalho atual e com a sua situação financeira. A maioria de vocês também não está feliz com a vida profissional. Estão cansadas de passar por muito tempo fora de casa, longe da família e ganhando pouco.
Disseram que dependem financeiramente do marido ou de uma aposentadoria que paga pouco. Muitas de vocês não estão felizes com a situação atual, mas acabam ficando conformadas. Acho que não tem saída e que não tem solução. Talvez você já esteja acostumada com essa vida, mas saiba que isso pode mudar. Não precisa ser assim. Você pode ter um trabalho que dê sentido para a sua vida pessoal e profissional, que te dê liberdade para fazer os seus horários, sem depender de horário para bater ponto, que te dê um propósito após a aposentadoria, para não ficar largada no sofá, vendo a vida passar, que te ajude a realizar os seus desejos, como viajar, ter mais conforto na sua casa, ajudar a sua família e projetos sociais, parar de depender do aluguel e conquistar a sua casa própria, ter dinheiro para focar nos estudos e no seu desenvolvimento, fazer novos cursos, ter mais conhecimento e novas habilidades. Eu sei que isso é importante para você, pois vocês responderam isso na pesquisa. Outra pergunta que eu fiz naquela pesquisa é o que te impede de realizar os seus sonhos? E a maioria de vocês respondeu uma oportunidade. E eu quero te dizer que a sua oportunidade chegou. Você está aqui diante dela. Esse evento gratuito é a sua oportunidade de aprender como se tornar uma artista floral que fatura de 4 a 10 mil por mês e conquistar tudo isso. Por isso eu preciso de você aqui, comprometida e participando de todas essas aulas. Hoje você aprendeu como montar um arranjo fácil para vender, mas para você se tornar uma artista sublime, isso não basta. Por isso, amanhã eu vou te ensinar técnicas de combinação de flores, folhas e vasos para tornar os seus arranjos lucrativos. Você vai aprender como usar o círculo cromático para criar combinações harmoniosas que encantam clientes e aumentam o preço de venda. A diferença entre cores quentes, cores frias, neutras e monocromáticas e como aplicá-las para entender diferentes estilos de decoração. A escolha estratégica de folhas, flores e complementos para valorizar o arranjo e otimizar o investimento em materiais. Como trabalhar luz e sombra no arranjo para criar profundidade e sofisticação, elevando o padrão para um nível profissional. A montagem harmoniosa e tridimensional, garantindo equilíbrio, profissionalismo e maior atratividade comercial. Esse conhecimento é muito desejado pelas artistas florais para fazer arranjos belos e sofisticados. Se você está comprometida e estará comigo amanhã na aula 2, digite sim aqui no chat. E para valorizar o seu tempo e a sua confiança em meu trabalho, eu vou fazer alguns sorteios para vocês. O primeiro deles eu vou divulgar agora, que vai ser o sorteio do kit de ferramentas essenciais para montar os arranjos. Esse kit contém uma ferramenta de corte profissional, ele contém uma fita floral para dar acabamento nas hastes, um pacote de musgo verdadeiro, só que desidratado, uma espuma floral para fazer a fixação das hastes e o papel que eu uso para fazer a fixação da espuma floral ou da argila. Como você vai concorrer? Basta você seguir esses passos. Quando acabar a aula de hoje, você vai lá no meu Instagram, segue o meu perfil, que é Cris Marcante, encontra a publicação do sorteio e comenta no post do sorteio o que você aprendeu na aula de hoje. Não é para enviar no direct, é no comentário do post, tá bom, gente? Além disso, você também precisa compartilhar a aula de hoje com 3 amigas. E esteja ao vivo comigo em todas as aulas da jornada Lucrando com Arranjos Florais. Todo mundo que seguir esses passos estará concorrendo ao sorteio, que vai acontecer no domingo à noite.
Mas já vai lá e participa hoje para não esquecer. Lembrando que o sorteio só é válido para o Brasil. Se você estiver fora do Brasil e ganhar, a gente manda para algum parente seu que mora aqui no Brasil e esse parente encaminha para você. E tem mais, nas próximas aulas eu vou te mostrar como concorrer ao catálogo de arranjos. Um material incrível, com modelos prontos, fotos profissionais e descrições detalhadas para inspirar as suas composições e para te guiar nas compras assertivas dos materiais. E também uma bolsa de estudos para o meu curso completo Sublime Arranjo. Para descobrir como concorrer, você precisa estar ao vivo aqui comigo. Todos os sorteios serão realizados na aula de domingo, às 7 da noite. Não perca! E além disso, eu quero te lembrar que no final do evento vamos te enviar o link para baixar a apostila com os conteúdos dessas aulas e o certificado digital de participação do evento. Porém, esse material será enviado apenas para quem estiver no grupo de WhatsApp. Se você ainda não entrou para o grupo de WhatsApp, clique no link abaixo e entre agora mesmo, pois é apenas por lá que vamos enviar a apostila completa e o certificado para participar no final do evento. Gente, a apostila e o certificado são esses aqui, ó. Então, essa apostila aqui e esse certificado. E na próxima segunda-feira eu vou abrir algumas vagas para o Sublime Arranjo, o meu curso completo. Se você sonha em transformar a sua vida e conquistar uma nova fonte de renda, já vai se preparando para garantir a sua inscrição. E um recadinho bem importante: infelizmente existem pessoas mal intencionadas que tentam aplicar golpes. Então eu preciso te avisar que as vagas só serão abertas na segunda-feira pela manhã, em nosso grupo oficial. Se aparecer alguma oferta especial antes desse prazo, desconfie, pois pode ser alguém tentando se aproveitar de você. Sempre confirme se a mensagem veio dos administradores oficiais do grupo do WhatsApp. Em caso de dúvida, fale diretamente conosco. Confie apenas nos administradores do grupo. Assim você garante a sua vaga com segurança e tranquilidade. E antes de encerrar, eu gostaria de te pedir mais uma coisa. Compartilhe essa aula com suas amigas, sua família e nos grupos de WhatsApp. Me ajude a espalhar esse conhecimento. Nos vemos na aula 2, amanhã às 7 horas da noite, onde eu vou te ensinar a fazer a combinação de flores, folhas e vasos. Essa aula é muito importante para você não errar na decoração dos seus arranjos e torná-los muito lucrativos. Agora eu vou deixar um pequeno vídeo de algumas alunas que tiveram as suas vidas transformadas pelo Sublime Arranjo. Um beijo e até amanhã às 7 da noite. Meu nome é Betânia Maria Justino da Silva, eu tenho 45 anos, eu sou do interior de Alagoas, de União dos Palmares. Eu trabalhava como doméstica, parei o meu trabalho e depois comecei a trabalhar como diarista. Eu tinha pedido para Deus um curso que me desse alegria. Um mês depois, eu senti essa alegria. O curso me tirou da tristeza, da depressão, eu tinha um vazio, eu queria fazer algo diferente. E esse vazio foi preenchido por meio do curso do Sublime Arranjo da Cris. Eu tinha tristeza, depressão, passou tudo. Não tenho mais, eu tenho alegria. Então, o curso da Cris, para mim, foi espetacular. Não tenho tristeza, não tenho depressão, eu só tenho ânimo, vontade de querer fazer mais e mais, e eu vou fazer. Eu tenho uns arranjos lá em cima que eu vou colocar nas plataformas e estou estudando para isso. Para quem era zero internet, eu estou aprendendo e estou desenvolvendo, graças a Deus, com a ajuda do meu curso de Sublime Arranjo, porque se não fosse, hoje eu estava fazendo faxina, doente, toda quebrada e é pouco valorizada. Eu vi um ditado no curso que me deixou muito feliz. Esse ditado me ajudou. Só fracassa quem desiste, né? Eu não me sinto fracassada porque eu não desisti e nem quero desistir. Eu quero fazer os arranjos que a Cris faz, embora eu já faço, né? Mas igual a prof nunca. Mas um dia eu vou chegar lá.
fazer esses lindos arranjos sublimes dela. E eu, sabe, assim, encho a minha boca para falar com todo orgulho. Esse aqui é criado pela minha professora, não tem lugar nenhum. Eu fui em uma loja aqui, próximo, aqui na Zona Sul, né, de São Paulo, e eu vi vários arranjos, mas o sublime arranjo não estava lá. Não tem igual. Eu falo para as meninas, gente, isso aqui é criação da minha professora. Foi por causa desses arranjos dela que eu entrei no curso, que é Arranjos Lindo Diferenciado. Eu tenho muito orgulho de ser aluna da professora Cris Marcante. O Sublime Arranjo veio para mim trazer alegria, felicidade, paz mental no meu coração, a minha autoestima, sabe? E assim, a minha sogra morreu, infelizmente, mas olha, foi o Sublime Arranjo que me deu o suporte, porque quando me dava aquela tristeza, eu corria para o curso, para as aulas da Cris e me dava forças para suportar. Então, o Sublime Arranjo para mim foi um calmante maravilhoso, é uma terapia, viu? Os meus arranjos de flores, o curso da Cris foi um objetivo e uma paixão, assim, amor à primeira vista. Então, para mim foi espetacular, né? Eu não trabalho mais fora na faxina. Meu marido falou assim: você já trabalhou muito, fez o seu curso? Você está feliz? Vai investindo, eu vou te ajudando. Uma hora você vai engrenar, sabe? Assim. E assim, é maravilhoso. E na minha pessoa não tenho tristeza, só tenho alegria, sabe? Quando eu faço um arranjo que eu posto, faço um vídeo, é como se tivesse ganhado um presente de Deus e da Cris. Eu falo sempre isso. É maravilhoso. Tenho patroas que ficou chateada, porque eu parei de fazer faxina, né? Falei, não, se eu estou estudando, gente, é para melhorar, eu também mereço, eu preciso. E algo novo na nossa vida só traz alegria, gente, paz e tranquilidade. E a nossa mente é outra, desenvolve cada vez mais coisa nova, sabe? E não é caro o curso da Cris, vale muito a pena, você vai aprender muito, muito, e coisas diferenciadas, né? Porque a Cris, ela tá sempre lançando coisa nova, arranjo novo. Quem não fez, por favor, tem que fazer esse curso, porque é maravilhoso, gente. É uma terapia, gente. Isso aqui é nossa medicação natural. Alegria. Quando eu vou lá no centro, eu fico empolgada, eu faço vídeo. Eu me sinto ali, olha, é o mundo, é o meu mundo, o meu paraíso. Eu sempre falo para as meninas, é maravilhoso. Eu indico muito. Eu só tenho terceira série. Uma pessoa com pouca escolaridade, que sou eu, da roça, do interior, nunca estudei na cidade. O curso da Cris, ele ensina até os analfabetos. Eu só tenho terceira série, mas eu me sinto analfabeta, tá? Então, o curso da Cris, ele não falta nada, é completo. É um curso maravilhoso. Ele explica passo a passo muito bem. Até para os leigos, que nem eu. É muito bom.